Fala, turma! Já se inscreveu no canal? Mais de 1 milhão estão por aqui. Você é um deles? Muito obrigado. Você ainda não é? Gosta dos meus conteúdos? É só o que eu peço pra você se inscrever no canal e deixando um like aqui me ajuda pra caramba. Valeu? Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas. Se liga nas odds para os jogos dessa terça-feira, como Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. O Timão bateu o Leão do PC por 2-0 na Arena Castelão. Pode perder até por um gol de diferença, mas pode ganhar de novo. E a odds para a vitória do Corinthians, mais de 2. Para a vitória do Fortaleza, do Leão do PC, mais de 3. E o empate também está pagando isso. Qual aposta você vai fazer? Agora com Libertadores. River Plate e Colo-Colo, grande jogo, hein? O River favorito joga em casa, 1,50. O empate mais de 3. E o Colo-Colo zebra, pagando mais de 7 a vitória dos chilenos. Vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque tem jogos importantes. Ponte Preta e América Mineiro. Todas as odds estão altas. Vitória da Macaca, mais de 3. Empate, quase 3. Vitória do América Mineiro, mesmo fora de casa, pagando mais de 2. E para fechar, Operário e Guarani. O Operário pagando 2, o empate quase 3 e o Guarani mais de 4. Essas odds e todos os jogos, só dessa terça, estão lá na sportsbet.io. Aqui da Mais Green, no link aqui da descrição, tem o passo a passo, inclusive, para você usar o meu cupom, meu bônus code. Promoção para novos usuários até o final do ano. Você deposita R$ 25,00 e ganha R$ 25,00 de free bet. Bet.io, aqui da Mais Green. Vem pra eu. Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem decisão nessa terça-feira. Jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Corinthians pode chegar até as semifinais de mais uma competição continental. E com isso, ficar a 3 jogos de ser campeão, porque tem os 2 da semifinal e mais uma final em jogo único, né? A Copa Sul-Americana e a Libertadores, elas são realizadas num jogo único. Com isso, 3 jogos separariam o Corinthians de se tornar o campeão de tudo, porque o Corinthians, vencendo a Sul-Americana, seria o único clube brasileiro, até digo que sul-americano, a conquistar todos os títulos disponíveis, porque o Corinthians tem todos os títulos, né, possíveis no futebol, e desde a criação da Supercopa, é um dos únicos times que tem a Supercopa conquistada lá atrás, em 1991. Então, o Corinthians tem a Supercopa, tem a Libertadores, tem o Mundial, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e falta a Sul-Americana. Então, os times que têm a Sul-Americana, dos brasileiros, por exemplo, né, como o Inter, que quando vence em 2008 se intitula campeão de tudo, depois da criação da Supercopa ficou faltando esse título. Tem a Recopa também, o Inter e, no caso, o Corinthians também. Então, essa é a diferença das equipes, por isso que o Corinthians seria o único campeão de tudo se vencesse a Sul-Americana. E é um título importante, dá uma vaga para a Libertadores do ano que vem. É possível. E, cara, nesse confronto de quartas de final, o Corinthians fez algo que até para muitos era improvável. Venceu o Fortaleza do Vojvoda por 2-0 em plena Arena Castelão. E com isso, defende uma vantagem muito boa diante do seu torcedor, com o time em evolução, pode perder até por um gol de diferença. E, claro, o Ramon Dias visivelmente priorizou no Campeonato Brasileiro, né, deixou alguns jogadores até de fora desse jogo da Sul-Americana, né? Fez aquele misto quente, né? Mas ele tá ganhando elenco, ele está encorpando o seu elenco também com os reforços, com os testes que ele vem fazendo, e com isso ele consegue mesclar nas duas competições. O foco está estabelecido para sair da zona do rebaixamento no Brasileiro, tem uma sequência a partir de agora para que ele possa fazer isso, mas claro, não dá para descuidar das Copas, tem uma questão de dinheiro, de prestígio internacional e, como eu citei, todos os outros motivos para que o Corinthians também invista na Copa Sul-Americana, e ali na frente vai ter a Copa do Brasil com uma semifinal diante do Flamengo. Olha que fase está vivendo o Corinthians. Mas vamos lá, vamos para as informações desse jogo, porque o Memphis treinou normalmente. Ele, inclusive, realizou exames para identificar se tinha alguma lesão no seu tornozelo. Torcedor muito apreensivo, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele entra no segundo tempo e depois de alguns lances ele coloca a mão no calcanhar, a mão no tornozelo. Assim, é um cara que estava muito tempo sem jogar, às vezes sente o ritmo de jogo, sentiu, evidentemente, essa questão. E aí tudo é novo, né? O impacto com o estádio, o impacto com o gramado, com uma competitividade, mais uma vez, né? Então, muitas vezes o jogador pode acabar sentindo algum tipo de lesão, algum tipo de desconforto. Mas ele, aparentemente, está muito bem preparado
preparado, né? E eu conversei até com ex-jogadores que me disseram assim, cara, isso, jogadores que têm o preparo que ele costuma ter, você, mesmo que sinta alguma dor ali no jogo, você tem uma musculatura e uma estrutura preparada para isso. Se ele não tivesse, se ele não fosse um cara que se cuidasse, ele poderia ter tido algum problema, né? Porque nesse primeiro impacto que você tem no voltar a jogar, é muito comum você ter algum problema. Mas, felizmente, não teve nada disso, ele treinou normalmente e vai para o jogo. Provavelmente não como titular. Até porque não precisa, né? Você está percebendo que tem uma vantagem, o Corinthians pode muito bem vencer o jogo mais uma vez, vai defender essa vantagem, não tem a necessidade de você, digamos assim, desgastar um jogador que ficou muito tempo sem jogar, jogou só alguns minutos contra o Atlético Goianiense, pode ser que ganhe mais alguns minutos agora, porque o foco nesse momento está sendo o final de semana, tem clássico contra o São Paulo no domingo no Mané Garrincha. Então, a tendência é que ele fique no banco de reservas. Agora, tem um desfalque de última hora, que é a do Thales Magno. E o Thales não vai desfalcar o Corinthians só para esse jogo, ele deve ficar um tempo fora. A gente não tem exatamente a previsão, porque os clubes não passam essa previsão. Ele teve detectada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, e essa é uma lesão que o Pedro Henrique, por exemplo, levou cerca de 2 meses para voltar. Tem uma previsão aí de 20 a 30 dias, mas aí com o tempo de recuperação para depois voltar a campo, trabalhar com bola e aí sim ser utilizado, a gente imagina que mais de um mês ele possa ficar fora de combate. Vai depender de jogador para jogador, vai depender da cicatrização de cada organismo, né? Então a gente vai entender, né, na sequência quanto tempo o Thales Magno vai se ausentar. O fato é que pelos próximos jogos ele não vai poder jogar. O bom é que nesse momento o Corinthians tem um elenco interessante, né? Mas é ruim. Acho até que era um titular da equipe, pelo menos em termos de predileção, característica, né? Um jogador que tem uma característica única no elenco, né? O Thales Magno, mas enfim, teve esse probleminha, vai tratar, e aí abre espaço, né? Para o Carrijo, para o Romero, para o próprio Yuri quando entrar o Memphis, aí você vai poder mesclar esses jogadores de ataque. A escalação, ela é um completo mistério, né? Como é que você vai entender de que forma o Ramon Dias vai escalar esse time diante de tantas mesclas que ele faz e de um Corinthians com uma vantagem, pensando também no fim de semana. Obviamente ele vai pensar jogadores que estão desgastados ou não. O André Ramalho não jogou os 2 últimos jogos, né? Um por opção, o outro porque ele estava suspenso, então pode ser que ele volte para o sistema defensivo. Não acho que o Ramon vá voltar com a linha de 3, porque ele está definindo aos poucos um meio de campo com 3 volantes, ou o que muita gente quer, com Igor Coronado e Garro juntos, eu acho que não vai acontecer ainda nesse momento. Fortaleza é uma equipe que, apesar da vantagem, é muito qualificada, tem um meio-campo que sabe jogar e funcionou no jogo de ida justamente esse meio-campo com 3 volantes, o Rian, o Charles e o Breno Bidon. Será que ele vai repetir? Eu acho que seria uma boa, com o Garro na armação. O Coronado você pode botar no segundo tempo. Ou o contrário, né? Já que o Garro muitas vezes é preservado para o Campeonato Brasileiro, né? No jogo de ida foi o Coronado, esse meia articulador, jogando uma enormidade, inclusive no primeiro jogo lá na Arena Castelão. Então, há uma tendência de que ele possa fazer isso, só que com o Rian, né? Não o Martínez. O Martínez tem sido o titular. Cara, vejam que o Corinthians está com 2 titulares para cada posição. Então, nesse momento, eu não consigo dizer se ele vai escalar o Martínez ou o Rian, se ele vai escalar o Charles ou o Bidon, se ele vai colocar 3 volantes e mais o Garro ou o Coronado para descansar o Garro. Provavelmente ele faça isso. E no ataque? No ataque ele tem o Carrijo, que pode muito bem começar um jogo, ele tem o Romero e o Yuri, que fizeram uma boa dupla contra o Atlético Goianiense, e ainda tem o Memphis para entrar no segundo tempo. Ele tem muitas opções. O Matheus Bidu, será que ele mantém a sequência ou deixa ele para o final de semana, para o Clássico, e dá uma sequência para o Hugo na lateral esquerda? O Mateuzinho joga e não o Fagner, acho que é uma tendência, o Fagner dá uma descansada. Cara, é difícil a gente prever que escalação o Ramon colocará em campo. Eu só tenho uma suspeita de que linha de 4, com mais 3 volantes, um meio articulador, que pode ser o Garro ou o Coronado, e 2 atacantes. Imagino eu que o Yuri e o Romero, aí sim os 2 atacantes do final de semana, mas porque ele tem, né, Carrijo e Memphis para entrar no time ali na frente e até, de repente, no Clássico contra o São Paulo. São várias possibilidades que hoje tem a comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. Agora, eu queria falar sobre um bastidor muito importante que eu colhi a respeito de 2 dos principais reforços do time. Estou falando de Memphis Depay e do André Carrijo. O Memphis é um jogador
que chegou recentemente, mas o que eu consegui colher com alguns jogadores, alguns atletas do Corinthians, algumas pessoas do CT, pessoas lá que acompanham o dia a dia do clube, é de que trata-se, e essa informação colhida, ela não é, como direi para vocês, ela não é uma informação às claras, né, com o Memphis sabendo, por exemplo, que isso está sendo revelado. Não, ela é uma informação obtida de bastidores mesmo, para ter uma ideia de como o Memphis está se comportando. E aí eu faço todo esse preâmbulo para dizer para vocês que poderia essa pessoa me dizer que ele estava tendo um comportamento inadequado. Poderia essa pessoa me dizer que o Memphis, essa pessoa não teria a menor responsabilidade de daqui a pouco ter que ficar floreando as coisas e tudo mais. O que essa pessoa me disse é: o Memphis é um exímio profissional. Chega na hora, ou até antes, se dedica nos treinos, se envolve com todo mundo, tanto dos jogadores quanto do centro de treinamento, funcionários. Tem vários eventos, inclusive religiosos, que alguns jogadores praticam, né? Existem cultos, por exemplo, que alguns jogadores frequentam. O Memphis já está frequentando esses cultos, ele está tentando interagir, se envolver com todos do elenco, está sendo muito querido pelo elenco. O elenco está abraçando o Memphis porque o Memphis também está disposto a isso. Então ele está fazendo aulas de português, ele está se envolvendo com a causa do clube, com vários jogadores, não só aqueles que jogam, os que são titulares ou os que são reservas imediatos, mesmo jogadores que às vezes não têm tanta sequência, ele vai lá, ele conversa, ele busca um contato, ele está sendo muito querido e muito profissional. No treinamento, o cara corre mais do que todo mundo, o cara se dedica mais do que todo mundo. Então, assim, as informações, elas são de muitos elogios nesses primeiros passos, nesses primeiros momentos de Memphis dentro do Corinthians. Ele está sendo, assim, absurdamente profissional, dedicado ao extremo. E com isso, provavelmente, né, ali na frente a gente vai ver o resultado disso. Sobre André Carrijo, o que me passaram? Que esse cara joga uma enormidade. Os caras estão embasbacados com a qualidade técnica dele no treino. O que me falaram foi o seguinte: cara, é um assombro. Ver esse cara treinar é um assombro. A hora que esse cara tiver 100%, não vai ter para ninguém. Porque, assim, o que ele faz no treino, e a gente não tem acesso ao treino, então por isso essas informações elas precisam ser colhidas de outras maneiras. E o que me falaram é: o que o Carrijo está treinando é um absurdo, é um absurdo. Ele está jogando muita bola, ele tem muita qualidade, uma qualidade assim de tapa, de finalização, de drible, de vitória pessoal, de entendimento de jogo. É bizarro. O que me falaram assim foi, cara, de encher os olhos o que o Carrijo está fazendo nos treinos. Então, a gente sabe que ali na frente pode ser um cara muito útil. Ele ainda está com falta de ritmo de jogo, mas já entrou muito bem contra o Atlético Goianiense. Nos minutos em que ele está em campo, já dá para ver a influência, a interferência absoluta que ele começa a ter no jogo a partir dali. Então, eu falei para vocês, esse cara chegou de uma forma discreta, porque ele foi anunciado junto do Memphis, um Memphis muito badalado, mas o Carrijo é um cara que é destaque na seleção peruana já tem um tempo, é um cara que tem mais de 100 jogos com a sua seleção, joga uma barbaridade e que, obviamente, estava sem jogar há um tempo e tal, e que aos pouquinhos vai soltando a parte física para a gente entender o que ele pode corresponder. E olha, pelos relatos, é muito o que ele pode fazer ainda pelo Corinthians. As informações são positivas, né? E eu acho que a gente está prestes aí a ver um Corinthians nessa reta final de temporada cada vez melhor. Você não concorda? Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo e inscreva-se no canal, né? Se não está inscrito ainda, mais de 1 milhão aqui, pô, seja mais um. Obrigado pela moral de todos, até a próxima. E ó, depois do jogo, tem live aqui no canal. Eu espero você. Até lá. Tchau!